igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo, antes, sinagoga de Satanás. 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, infiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. 15. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. 16. Portanto, arrepende-te, e, se não, venha-te sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. 26. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. 2. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. 8. Conheço as tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. 10. Porque guardei
palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 12. Ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. 2. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e, no trono, alguém sentado. 3. E esse que se acha sentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe de sardônio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. 4. Ao redor do trono, há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo,